Agora, quando a gente para pensar nas organizações que não estão listadas na Bolsa, elas não têm a obrigação de construir uma governança, né? Porque não tem nenhum órgão pedindo. A governança ela passa a ter um caráter um pouco mais construtivista. Porque ela faz isso não porque tem um órgão cobrando, mas sim porque ela sabe que essas práticas aumentam o resultado. Olá, sejam muito bem-vindos ao BetaCast, o podcast da UIS. Eu sou Carol Mamed e o tema de hoje é fundamental para o futuro dos negócios. Vamos debater como prêmios, certificações e rankings externos não apenas atestam, mas também fortalecem a governança e a reputação de uma empresa no mercado. A UISCO está inserida nesse contexto de compromisso contínuo e voluntário, sendo associado ao IBGC desde 2021. E para aprofundar essa conversa, contamos hoje aqui com um time de especialistas e eu tenho o prazer de receber, representando aqui o Grupo UIS, Raquel Maranho, nossa coordenadora de Compliance, Raíssa Galdereto, gerente de Auditoria Interna e Riscos, e representando o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós recebemos Cláudio Tim, coordenador-geral do capítulo de Brasília, e Lucas Marques, coordenador do capítulo de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui no BetaCast. E vamos começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, vamos entender por que esse tema de reconhecimento externo ele é tão urgente e necessário neste momento de mercado. Vamos lá. Muito obrigada, Carol, pela apresentação. Obrigada, ao Tim e ao Lucas por terem topado esse momento, a Raíssa também. É um tema que nós adoramos falar, de governança corporativa. Eu, como Compliance Officer, estou nessa caminhada há 6 anos, a Raíssa aqui como auditora interna e gestora de riscos também. E estamos num mês muito importante, mês de outubro de 2025, que estamos falando sobre governança corporativa dentro da UIS. E a gente sabe o quão relevante esses reconhecimentos externos. Não é apenas a UIS falando, ou eu e a Raíssa falando para todo mundo que é importante. Quando a gente tem um reconhecimento externo, a gente tem uma validação do nosso trabalho, E aí eu e o Lucas batemos um papo sobre isso, Lucas? E ele tem uma visão dessa questão de distanciamento. Boa. Quando a gente fala de governança, é um tema super relevante que mostra para o mercado que aquela empresa está preparada, ela está construída sobre pilares sólidos, Hoje a gente fala dos 5 grandes princípios que o IBGC elenca. E tem uma frase do Pierre Bourdieu que eu acho muito relevante, eu trouxe ela aqui. Os circuitos de consagração social são tão mais valiosos quanto maior for a distância social entre o consagrador e o objeto consagrado. O que isso quer dizer? Quando a gente vê essa fala do Bourdieu, a gente vê, por exemplo, que uma pessoa falar que você é excepcional vale menos quando é você mesmo falando de você. Porque qual que é a distância entre você e você mesmo? É a mínima possível. É igual você pedir para uma avaliação de emprego, uma indicação, e a pessoa ligar para pegar referência com a sua mãe. A distância é muito baixa para ter uma validação. Agora, se uma pessoa que está distante, que te conheceu, foi um cliente, foi um chefe, um colega de trabalho, fala bem do seu trabalho, isso tem uma relevância muito maior do que você mesmo falando de você. Então, essa prática de ter alguém externo, alguém distante, independente da instituição, atestando que a instituição tem boas práticas, é sustentada sobre esses pilares sólidos, traz muito mais peso para aquela instituição perante o mercado, de que ela tem práticas de sustentabilidade sólidas, que ela tem práticas de sustentabilidade não só ambiental, sustentabilidade financeira, sustentabilidade com seus colaboradores e com seus acionistas, Então, todo esse amplo mercado vai estar mais adepto a acreditar de fato do que simplesmente eu falar, não, a minha empresa é uma empresa boa, confiável, com práticas éticas, Então, quanto mais distante, mais valioso a análise, a colocação. E o que são, esses reconhecimentos? Aqui a gente está falando especificamente de prêmios, de rankings, como que funciona? Boa, quando a gente fala de governança, a gente não tem no mercado
um selo unificado que olhe todos os aspectos da governança. A gente tem muitos selos ou instituições que atestam partes, né? E é bom falar que governança, quando a gente fala governança, o pessoal pensa logo num conselho de uma empresa, né? Então, vai atestar o quê? Vai atestar que o conselho funciona. O que é um atestado de uma boa governança? Só que uma boa governança, o conselho, eu brinco muito que ele é a cereja do bolo. Ele é o que garante que o sistema inteiro está funcionando. Mas a governança, ela começa desde as suas práticas internas, no compliance, nos processos internos, na forma como a liderança lida com os colaboradores, como a gente tem a transparência para contar as coisas boas e ruins para o mercado, para que os investidores saibam o que está acontecendo na instituição. Então, governança, ela é um conjunto de práticas que começa muito antes. E são essas práticas que geralmente são atestadas, né? A gente vê selos voltados para a integridade, a gente vê selos voltados para a qualidade do trabalho, né? Tipo um Great Place to Work. A gente vê selos... As ISOs também, As ISOs elas voltam muito para processos internos de uma forma geral, né? Seja eles processos produtivos, ou processos de segurança, ou processos de comunicação. Então, a gente tem uma diversidade de selos, selo B de impacto ambiental, né? Então, a gente não tem um selo hoje completo de governança, mas a gente tem vários pequenos selos que atestam os pedaços da governança. E além de selos, né, Lucas, o que a gente tem também em termos de governança, aí para as companhias abertas, né, que têm ações negociadas em bolsa, a gente tem segmentos diferentes de negociação conforme a governança corporativa das empresas, né? Conforme algumas práticas e alguns princípios e normas são observados, né, nas companhias, né? Então, por exemplo, nós temos a B3, né, a Bolsa de Valores hoje em dia do Brasil, tem diferentes segmentos de negociação dos papéis das companhias abertas, conforme, né, as práticas de governança que ela segue. Sim, e a B3 também tem outros índices também, né, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o ISE. Ele tenta abarcar todas essas frentes, né, de ambiental, social e governança, mas ainda assim é destinado apenas para esse público, né, de capital aberto. E os demais públicos, né, onde que poderiam buscar ali direcionamentos, né, inspirações para fortalecer os seus procedimentos. E aí o próprio Instituto tem, né, uma ferramenta métrica que chama, onde as empresas associadas podem utilizar ela para fazer uma autoavaliação. Aí pensando em nichos mais específicos, nós temos o Pacto Brasil pela Integridade, uma iniciativa da CGU, que também disponibiliza uma autoavaliação para as empresas signatárias. A própria CGU também tem um Proética, que a gente vai falar um pouquinho aí mais para frente sobre ele, sobre essa iniciativa. Então, eu acho que existem diversas ferramentas no mercado onde a gente pode se espelhar, se direcionar para fortalecer a governança corporativa e demonstrar essa força, né, para o público externo. Isso, e por falar justamente, né, nessas empresas em que a gente pode se espelhar, acho que para nossa audiência como um todo seria importante a gente trazer alguns exemplos, né, de empresas que se destacam por esse reconhecimento externo. Temos diversas, né? Aqui, começando pela WIS, né? Começando pela WIS, muito obrigada, Lucas. Nós estamos listados no Novo Mercado, então, desde quando a WIS abriu a IPO, que nós estamos segmentados nessa listagem, quis desde o início trazer essa robustez, né? Demonstrar para o mercado que nós estamos comprometidos com as boas práticas de governança corporativa. Além disso, nós também temos a ISO 27001, que é um reconhecimento do nosso time de segurança da informação. E também temos o reconhecimento do Empresa Proética, que a gente conseguiu na última edição, estamos tentando para essa próxima. Além de outros, né, Carol? Nós tivemos também o Valor Empresarial recentemente. Sim, saímos né? no ranking. Saímos no ranking. Valor 1000, né? Exato, mas são
Lógico que nós não somos perfeitos e a gente sempre olha, a gente sempre passa por procedimentos internos de reavaliação. Então, a Raíssa está aqui para falar, né, sobre essa questão da auditoria interna, o tanto que isso também, esses reconhecimentos, essas certificações, até facilitam, né, assim, o trabalho do auditor. Mas existem diversas outras empresas no mercado que podem ser utilizadas como espelho, né? Natura é uma das mais reconhecidas, né, no Brasil, por suas práticas de governança corporativa. Banco do Brasil também é um parceiro nosso de negócios. Olha, eu poderia falar uma lista gigante aqui, mas todas essas empresas, assim, quando você faz esse filtro, igual o Tim falou, dentro do site da B3, você consegue visualizar essas referências de acordo com os índices aos quais elas foram classificadas. Boa. Vou até puxar o gancho aqui do comentário da Raquel. Acho que esse mês de governança que a gente está fazendo na UIS, ele demonstra práticas que a gente faz, na verdade, durante todo o ano, né? Então, aqui a gente está dando um foco maior, principalmente nessa parte de governança, né? Que é onde a gente atua, eu e a Raquel, onde nós atuamos. Mas, de forma geral, a gente está sempre dando um olhar maximizado, digamos assim, para os controles da empresa, em como que ela vai atingir e adquirir esses reconhecimentos, né, essas certificações. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, para tentar melhorar ainda mais e estar mais certificado nesse novo mercado. Não, eu queria só puxar um assunto, eu achei bem interessante sua fala, porque quando a gente fala dessas certificações externas, a gente vê muito claramente dois tipos de empresa no mercado. É importante a gente citar para a gente saber distinguir entre elas. A gente tem aquelas empresas que, igual você comentou, como a UIS, que ela não está fazendo uma prática para tirar um selo. É uma prática real da companhia, faz parte da cultura, faz parte da forma como as coisas realmente são feitas aqui dentro. Isso não significa que a empresa é perfeita, porque todo mundo erra, mas eu brinco que tem que ser igual andar um barco à vela, né? Você sempre vai andando em zigue-zague, tentando aproximar o máximo possível da linha reta. E a gente erra um pouquinho, volta, mas o olhar de estar querendo fazer sempre certo, acho que é o mais importante, de estar querendo acertar. E existe aquele outro tipo de empresa, que é a empresa que se prepara para tirar o selo 30 dias antes do selo da auditoria chegar. Então, ela conserta, aí passa a auditoria e aí se perde tudo de novo. Então, é importante a gente ter os selos, mas um olhar para a integridade da organização. Isso é uma questão pontual ou não? E aí a gente vê, por exemplo, o IBGC ele não tem um selo completo para a governança como um todo, até porque é muito difícil medir, tem questões que são muito internas da companhia, né? É difícil medir isso externamente. Mas, por exemplo, quando a gente tem um conselho de administração e a gente tem conselheiros que são certificados do IBGC, a certificação ela é para a pessoa, não para a organização do IBGC, né? E ela renuncia a um cargo de conselho, você começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Será que aquela prática que aquela organização tem, mas o conselheiro renunciou quando aconteceu um fato tal ou saiu uma publicação tal, será que aquilo realmente é uma cultura? Ou será que aquilo está sendo feito só passando um batom na organização para aquela auditoria ou aquela vistoria da entidade certificadora, né? Então, é importante a gente saber distinguir esses dois tipos de companhia também. Até porque quando você fala sobre a integridade de uma organização, de uma empresa, né? Para além de pensar nesses processos de melhoria contínua, a gente também tem que falar de transparência, né? E é a transparência que vai garantir se isso faz parte da cultura da empresa ou se é um movimento isolado em busca de um selo, um reconhecimento, qualquer que seja, né? Eu fui muito tempo do segmento de saúde, eu estava conversando com a Raquel, e a gente tem selos de qualidade como ONA, Joint Commission, né? E as instituições, elas buscavam muito os selos de qualidade, porque eles medem várias coisas, desde qualidade interna, melhoria contínua, a parte de estratégia, integridade e transparência da organização. Mas elas buscavam porque as operadoras de saúde pagavam mais para quem tinha selos maiores.
Então, a gente via alguns movimentos nesse sentido. Só que o público externo é mais difícil, né, identificar. A gente que está dentro do mercado, a gente sabe distinguir com uma certa facilidade. Agora, como é que o público externo que não sabe, às vezes está distante daquele um investidor, por exemplo, que está comprando uma ação da Wiz na B3, a gente teve o caso da Americanas, né, que era uma empresa do Novo Mercado e mesmo assim teve aquele escândalo, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o selo também, por si só, ele não garante 100%, ele é um indicador, porque o ser humano ele sempre busca padrões, né? Evolutivamente a gente cresceu assim, né? Daniel Kahneman explica isso. Mas quando a gente olha para os padrões, uma empresa que tem uma governança, tem uma tendência a ser melhor. Uma empresa que tem um selo GPTW, uma empresa que tem uma ISO, uma empresa que tem um selo B, que tem um Proética, são indicativos, mas tendo ciência de que eles não garantem 100% de tudo. É difícil, né? Por isso que não existe um selo completo que olhe para tudo. Não, e um aspecto que eu acho que é interessante, Lucas, nessa tua fala, e complementando um pouco isso, é que esses reconhecimentos externos, selos, certificados, índices, né, é interessante que eles são dados, né, pensando no momento em que a empresa está ou que o profissional está, né, e deve ser olhado sim como uma foto, né, daquele momento, mas a gente também deve pensar neles como parte de um filme, parte de uma trajetória, parte de uma jornada de governança, como a gente muitas vezes fala no IBGC, né? Então, muitas vezes a empresa ela até busca aquela certificação, busca aquele selo, busca aquele índice, não consegue, mas é sempre importante ela fazer a avaliação, olha, o que faltou para mim para eu alcançar o selo e investir nesses pontos a melhorar para alcançar o selo. E também isso vale, né, essa preocupação com o filme, né, com a jornada, vale para aquelas que conseguiram o selo, que conseguiram o ranking, né, uma posição no ranking. Aquilo mostra como ela está, mas de forma alguma a empresa deve se acostumar, né, se acomodar com aquilo. Ela deve pensar que isso é um progresso, né, isso é uma evolução. Então, ela também deve se preocupar, olha, o que eu tenho que fazer a partir de agora para manter o selo, para manter a certificação. Né? Isso também é muito legal, Tim, que você trouxe esse ponto, que era um ponto que eu gostaria de falar, que às vezes, né, você não está pronto, né? A empresa, às vezes, ela não está realmente pronta para aquele reconhecimento, aquela certificação, mas é importante ter um direcionamento. Então, quando a gente fala de um reconhecimento como o EASY, né, que é um reconhecimento para empresa de capital aberto, mas ela trata de diversos aspectos que vai trazer uma robustez para as empresas, né, que buscam aqueles procedimentos internos. Então, eu fiz até uma brincadeirinha, né, com a história dos 3 porquinhos. Quando se estrutura bem a sua casa, você tende a ter mais sustentabilidade nela. Vai ser mais difícil do seu negócio, né, agora trazendo para esse mundo, vai ser mais difícil de você derrubar a sua imagem ou de arruinar a sua imagem por um simples fato ou um burburinho no mercado. Quando se tem uma robustez, né, vários reconhecimentos, diversas empresas no mercado, o Lucas falou aqui de uma, né, que quando se está há muito tempo no mercado, eventualmente vai passar por alguma situação sensível. Então, esses reconhecimentos, essas certificações, elas trazem uma solidez para a empresa, para que ela passe por aquela situação sensível de uma maneira mais leve, né? Que ela vire a página de uma maneira mais rápida e continue exercendo ali o seu papel social, né, de empresa. E falando sobre isso, gostaria de falar um pouquinho aqui sobre o Empresa Proética, né, que foi uma iniciativa que eu participei fortemente, né, em 2023, que foi a última vez que nós participamos desse selo. E nós sabíamos que se a gente tivesse se inscrito, né, direto ali como estávamos naquela imagem, né, naquele período, naquele momento, nós não teríamos conquistado.
Então, o que foi que nós fizemos, né? Na época, nós contratamos uma auditoria externa para nos ajudar a identificar os nossos gaps. Nós tivemos um engajamento muito elevado da alta administração. Então, tanto o Marcos quanto o Lucas compraram mesmo a ideia e eles investiram não somente recursos financeiros, mas em recursos de tempo mesmo, de demonstrar para a companhia o quão isso é relevante, né? Do quão a imagem e a reputação é importante para os negócios da UIS. Nós vivemos de relacionamento, e relacionamentos eles são construídos com base na confiança, na ética, na integridade. Então, esse foi um momento muito importante para a gente naquela época. E não foi somente o compliance que foi envolvido nisso. Acho que isso que é o mais legal. Diversas outras áreas também foram envolvidas. Time financeiro, contabilidade, auditoria, gente cultura. Todo mundo estava envolvido, objetivando mesmo ali um reconhecimento, mostrando para o mercado que sim, temos boas práticas de governança corporativa, somos éticos, somos íntegros. E aí, depois de todo esse trabalho, veio o reconhecimento, e eu vejo isso como fechar um ciclo ali, né, porque era uma foto daquele período, fechar aquele período com chave de ouro. Então, o trabalho não para, não foi porque nós conquistamos naquela época que já está garantido as próximas, não, muito pelo contrário, a CGU tem cada vez mais, né, elevando ali o nível mesmo de exigência, então falamos muito sobre isso esse ano, né, os colegas aí de compliance, de que a CGU ela vem exigindo cada vez mais iniciativas de ESG nas empresas, então a gente sabe que a gente não pode ficar acomodados, a gente tem sempre que buscar ali a nossa melhor versão, e a gente fala isso internamente, né, Carolzinha, que a gente é beta e a gente está sempre em desenvolvimento. Isso, eu acho que um ponto importante da gente considerar, que foi até o que você trouxe, né? Quando você tem todas essas iniciativas bem consolidadas, o resultado é justamente a solidez da marca, né? Então, isso influencia diretamente no valor que a marca tem para o mercado. E talvez, dentro do nosso contexto, considerando especialmente que a gente está falando aqui de empresas de capital aberto, né? Qual que é o valor mais agregado para o investidor nesse sentido, né? Sim. A imagem e a reputação é muito importante. Um investidor que nunca ouviu falar da UIS, o que ela vai ver primeiro? Com qual mercado que ela trabalha, né? O que ela faz e quais são os reconhecimentos que ela tem? Ela tem o GPTW. O GPTW é um dos reconhecimentos mais difundidos no Brasil, assim, ao meu ver. Que eu vejo que tanto pequenas empresas como grandes empresas buscam essa certificação. E isso tem muito a ver com a imagem que a gente quer passar para aquelas pessoas que nós queremos prospectar. Então, ter governança, uma robustez de governança corporativa, ela traz, de fato, uma maior segurança para o acionista, para o investidor que não conhece o negócio daquela empresa e quer conhecer, quer investir, mas não sabe se vai alocar, de fato, ali, se sente um pouco inseguro, né, de alocar seu dinheiro naquela empresa. Então, quando ela tem esses relatórios, esses índices para subsidiar a tomada de decisão, a gente acaba fortalecendo a imagem da companhia nesse sentido, sabe? E assim, a gente fala sobre o investidor, sobre o parceiro, o cliente, né? Mas tem uma outra figura muito importante que a gente atrai, por exemplo, que são bons profissionais, né? Exato. Excelentes profissionais buscam excelentes empresas. E é como você disse, né? Ter essas certificações, esses reconhecimentos, é um indicativo de que aquela é uma boa empresa, não só para você ser um cliente, mas também para você ser um colaborador. Né? E esses indicativos também vão dizer se essa empresa investe no colaborador, investe na cultura da empresa, o que é muito importante.
Ai, excelente. Você falou de parceiros, né? Uhum. A WIS, ela tem dezenas de parceiros, né? E como que a gente mostra para eles que nós temos, que governança corporativa é importante para a gente? Demonstrando esses reconhecimentos para eles, né? E eu vejo que quando você demonstra assim, olha, isso é realmente importante para a gente, ele se comporta de uma maneira diferente conosco também. Então, nós temos parceiros de negócios, né, que são as seguradoras, instituições financeiras, administradoras de consórcio, mas também temos diversos parceiros espalhados pelo país, comercializando o produto desses nossos parceiros de negócios. Então, demonstrar solidez, demonstrar uma boa prática de governança para esses parceiros de negócios e falando para os nossos parceiros comerciais o quão isso é relevante, a gente traz uma qualidade na nossa prestação de serviço e também na venda dos produtos desses parceiros de negócios. Tem um aspecto que é importante, porque vocês estão falando aí de empresas listadas na Bolsa, né? A governança, o IBGC, ele fala que o objetivo da governança é trazer perenidade para dentro do negócio. Se você está investindo numa companhia, você quer que ela dure para o seu capital render. Se você é um colaborador, eu inclusive, no meu MBA, quando eu fiz o MBA da Dom Cabral, eu tinha sido trainee de multinacional, então eu tinha acesso a várias corporações, trainee de outras, e eu fiz uma pesquisa de que o que é interessante para uma pessoa querer vir trabalhar, um talento vir trabalhar na sua empresa, e o que é interessante para ele querer ficar. E a gente chegou a algumas conclusões. Dinheiro, óbvio, estava na lista, mas não era o top, ele estava lá no meio da lista. O que a gente chegou à conclusão é que para alguém vir trabalhar, ele quer a oportunidade de aprender e crescer. Eu acho que é o que é importante para um talento vir. E para ele ficar, aderência à cultura e o clima ser um clima bom, agradável. O ser humano é tribal, né? Ele quer se sentir pertencido. E quando a gente fala de perenidade de uma organização, a gente tem... eu vou até citar uma teoria do Falcone. Ele fala que existem 4 grandes mercados, né? Existe o mercado acionista, eu quero rentabilidade, a perenidade como uma visão da rentabilidade de longo prazo. A gente tem o mercado consumidor, o cliente que quer saber, hoje cada dia mais o cliente quer saber se aquela empresa é idônea, não é. Aí sai uma reportagem falando que aquela empresa fez uma associação com uma pessoa que o público não gosta. A gente vê diversos casos que são boicotados porque o público não é aderente àquela prática que ele fez. Alguém que falou alguma coisa muito discrepante na mídia, que era o garoto propaganda. Aí entra a imagem que você falou, né, Raquel? Exato. O consumidor está muito preocupado com isso. O mercado consumidor também, só um parêntese aí, também é importante que nessa questão do mercado consumidor, que o consumidor tenha confiança de que a empresa vai entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade que ele espera, né? Então, também isso é importante. E aí, para fechar, tem o mercado trabalhista, que a gente comentou, e tem o que a gente chama do amplo social, que aquela instituição, ela faça que ao redor dela, né, a sociedade em volta dela prospere. Porque, querendo ou não, a função social de uma empresa, ela sempre vai estar ligada a isso. Trazer prosperidade, né? Para todo mundo que estiver ali na orbitando. Vizinhança, né? Exatamente. Acho interessante esses pontos que vocês comentaram, porque a gente percebe que a governança, ela é uma frente que afeta diversas outras frentes, né? Então, ela afeta o colaborador, ela afeta o órgão regulador, ela afeta o auditor externo. E aí, puxando o gancho um pouco para minha experiência, da época que eu trabalhei com auditoria externa, eu conseguia visualizar muito essa questão da governança corporativa e a importância dela para a auditoria como um todo, até para a fluidez dos trabalhos de auditoria. Então, por exemplo, a gente avaliava o ambiente de controle da empresa, a gente avaliava se esses controles eram robustos, né? Enfim, se era uma empresa que trabalhava com um pilar de transparência, de integridade, etc. E os nossos testes de auditoria, eles acabavam se embasando nesse ambiente de controle e até por muitas vezes, assim, diminuindo quantidade de amostras e etc. Acho que isso acaba ficando um pouco intangível para as pessoas que não estão nesse meio, né? Não tem essa experiência, mas é importante a gente mencionar para que as pessoas vejam o quão é importante. Assim, acho que passa até da questão moral, que é óbvio, né? Mas tem essa questão reputacional, tem a questão de
sanções de órgãos reguladores, tem a questão de ter um relatório de auditoria externa limpo, e, enfim, uma série de outros fatores que estão também relacionados. Tem um gancho que eu queria fazer na sua fala, achei super pertinente, porque quando a gente vai para as empresas listadas em bolsa, né? A gente tem uma governança um pouco mais legalista, né? Ela tem diversas normas que ela tem que cumprir, e essas normas existem justamente porque elas garantem uma probabilidade maior daquela instituição estar trabalhando a perenidade. Agora, quando a gente para pensar nas organizações que não estão listadas na bolsa, elas não têm a obrigação de construir uma governança, né? Porque não tem nenhum órgão pedindo. A governança ela passa a ter um caráter um pouco mais construtivista. Porque ela faz isso não porque tem um órgão cobrando, mas sim porque ela sabe que essas práticas aumentam o resultado. E não só aumenta o resultado num período, que não adianta, tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito dos jogos infinitos. O ser humano, ele observa o mundo muito como um jogo. Principalmente a gente do mundo ocidental, a gente tem uma dualidade muito grande, né? Bom e mal, basta ver filmes de Hollywood. É sempre o vilão e o mocinho, é um contra o outro, né? Quando a gente vai para a cultura oriental, geralmente não é muito assim. O taoísmo, o yin-yang, o bom e mal se misturam ali, São né? complementares. São complementares. Só que por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai jogar a governança para o mercado que não tem a obrigatoriedade, ele faz porque ele tem que entregar um resultado melhor. E a questão do jogo infinito é que a gente está acostumado a achar que tudo é um jogo de futebol, né? Você tem um prazo, você vai fazer mais gols, a empresa que tiver o maior faturamento é a melhor, a que crescer mais, ou, enfim, pode usar o critério que a gente quiser. Mas na prática, não adianta uma empresa ter um indicador muito bom no curto prazo, sendo que no longo prazo ela entrega o trimestre aqui, o melhor é o recorde, né, de faturamento, de lucro líquido, por exemplo. Agora, em 2, 3 anos a empresa quebra. Não adiantou nada o resultado que você trouxe. Então, o olhar de perenidade, ele traz essa relevância para a empresa não listada. Porque ela vai maximizar o resultado e governança não como obrigatoriedade, mas como algo que, de fato, começa a te fazer pensar o jogo como um todo. Ganha quem não sai do jogo, ganha quem permanece no jogo do negócio, né? E aí, de novo, os 4 mercados são favorecidos. Exatamente, até porque quando um negócio alcança a sua maturidade dentro do mercado, o que ele vai fazer para se manter, né? A tendência para a maioria dos negócios que a gente vê é que haja um declínio, né? E a governança entra como um fator que contribui para que uma empresa se mantenha neste nível de maturidade e continue evoluindo, né? O próprio IBGC, ele fala que governança tem a ver com controlar e direcionar. Eu e o Tim, inclusive, fizemos juntos uma formação de Comitê de Auditoria, Riscos e Controles Internos. E uma discussão que a gente sempre tem dentro do IBGC é que quando a gente olha para a governança, a gente lembra muito do controlar. Quais são os controles, mas a gente esquece do lado do direcionar. Porque o controle, você está controlando riscos, né? Foi o que você falou, depois que atinge a maturidade, a empresa ela precisa se renovar. Todo diferencial competitivo tem um limite, ele um dia vai ficar obsoleto. E quando a gente vai analisar riscos, a gente olha os riscos da nossa entrega atual, da performance, da eficiência, né? Só que a gente esquece de olhar um risco que está muito inerente, que é o risco de ficar rígido demais e não inovar, e não renovar o ciclo. Tem até uma historinha da mitologia grega que eu gosto muito de contar que ilustra um pouco isso. Tem uma história que é o Títono e a Eos. Eos era a deusa da aurora na mitologia grega. E Eos todo dia passava, sobrevoava a terra e ela viu um jovem grego muito bonito chamado Títono. Ela desce, corteja, eles têm um romance, só que ela começa a sofrer por antecedência, né? Então ela vai porque ela é imortal, ele é mortal, ela sabe que ele vai morrer, ela não vai, né? Então ela vai em Zeus, que era o deus supremo da Grécia, e fala assim, olha, dá imortalidade pra Títono, a gente se ama e tal. E aí Zeus concede a imortalidade pra Títono, só que ele dá exatamente o que ela pediu, a imortalidade. O Zeus não dá a juventude, então ele não morre. Mas ele vai envelhecendo e vai definhando até virar uma uva passa, né? Então ela fica cuidando dele ali. E as organizações às vezes olham muito para isso. A gente olha só para o controle interno de não errar no que a gente está fazendo, manter a performance. E a gente esquece de olhar a renovação. Aí a gente vira uma organização como o Títono, né? Que não morre, mas vai definhando. Então um ponto que eu trago aqui de reflexão é não olhar só para os controles do curto prazo,
mas olhar também para o longo prazo. O que a organização está fazendo para inovar, o que a organização está fazendo para renovar o seu diferencial competitivo, porque isso também está atrelado à perenidade. É o que a gente chama de ambidestria, olhar para o hoje e olhar para o amanhã ao mesmo tempo. Isso tem a ver, Lucas, com aquela noção, né, de que governança é uma jornada, né? A gente tem que estar preocupado com o desenvolvimento, né, a progressão, o passar do tempo, né? Fazer tudo isso, essa avaliação, né, gerenciamento de riscos, pensando tanto no momento atual como no momento futuro, né? Pensando nas incertezas, nas mudanças, né? É como, né, a gente olha, né, a governança no momento atual, faz todo, né, um planejamento em cima disso, consegue antever algumas coisas, mas a gente não consegue antever tudo, né? E o ideal é que a companhia, a entidade, né, ela esteja adaptada, né, tenha flexibilidade para se adaptar a esses mares revoltos, né? Que e esses selos, essas certificações externas deixam de ter um caráter somente legal da coisa para ter um caráter educativo. O caminho é para cá, porque a gente sabe que se você tomar esse caminho e tiver essa prática, a sua chance de sucesso, a sua chance de ter uma perenidade, eu chamo isso de uma perenidade adaptativa, que se adapta ao momento, o mundo muda cada vez mais rápido, a gente vai se adaptando a ele, né? Então, esse caráter mais de instrução, educação do que punitivo, ele é importante porque dita o caminho da organização para ela, de fato, continuar sendo relevante e não só entregando resultado para o acionista, mas para a sociedade, né? Isso. Aqui, falando em termos mais práticos, né, a gente está trazendo uma abordagem, como quem diz, para quem já está no meio desse caminho, né? Mas entendendo que a governança é essa ferramenta poderosa para a sustentabilidade de uma empresa, para a sustentabilidade de um negócio, vamos dar um passo atrás, né? Como que as empresas podem fazer para começar a se preparar para esse momento de busca de reconhecimentos e certificações externas? Tem uma prática que a gente costuma fazer nas empresas, é que antes de buscar uma certificação, a gente busca uma simulação. Então, por exemplo, eu vou voltar para o exemplo dos hospitais, que foi onde eu passei grande parte da minha carreira. Antes da gente buscar um selo da ONA, por exemplo, pode ser qualquer outro selo, mas eu vou exemplificar como esse, a gente pegava um auditor e falava assim, faz um teste, não está valendo, ou o próprio GPTW, né? Faz o teste aqui, avalia a organização inteirinha, não está valendo, mas só para a gente receber um raio-x, um diagnóstico de onde a gente está. E provavelmente, na primeira vez que você fizer isso, vai dar um monte de coisa fora do padrão. E tá tudo bem. O jogo começa assim mesmo. O primeiro passo, você vai sair de algum lugar, né? E talvez esse lugar não seja o topo. Provavelmente não seja o topo. E aí, a partir disso, você tem um plano de ação. E quando você faz isso repetidas vezes, com diferentes olhares, um olhar mais de SD, um olhar mais de processos internos, um olhar mais de análise financeira, uma auditoria externa de uma Big Four que seja. Quando você faça isso por diversos olhares, você tem um plano de ação que norteia o que você precisa fazer. E aí você vai ponto a ponto, dando check, né, no seu checklist ali, até o dia que você chega lá. Acho que um bom começo é simular. É interessante você comentar isso, Lucas, e a tua pergunta, Carol, que o IBGC ele tem, né, ferramentas que a Raquel até comentou brevemente, mas eu acho que seria interessante a gente explicar um pouco mais, que são as métricas de governança. O IBGC tem duas modalidades, métrica de governança para companhias de capital fechado e métrica de governança para startups e scale-ups, né? E são ferramentas que permitem com que o representante da empresa, da entidade, faça, né, uma avaliação, uma autoavaliação de como ela está, né, fazendo essa experimentação que o Lucas comentou, né, e ali vai indicar pontos fortes, pontos a desenvolver, pontos fracos, e vai permitir, né, com que a entidade, a empresa, faça essa definição, né, de, olha, eu preciso investir nisso, preciso melhorar nisso para ter uma governança mais robusta, né, para ter práticas melhores. Então, são ferramentas muito úteis. E só um lembrete para quem está vendo a gente, essas métricas estão disponíveis gratuitamente no site do IBGC, tá? Exatamente. Então, se você quiser fazer o teste na sua companhia, você já pode começar, é um ótimo começo, gratuito, autoavaliativo, então comece por aí. Exatamente, muito bem lembrado.
Eu acho que é uma boa para que você conheça o seu negócio, né? Muitas vezes a gente sabe que as informações estão ali descentralizadas, então, obviamente, você pode não ter todo o detalhamento que você precisa para saber se você consegue ou não uma certificação, mas essa plataforma que o IBGC fornece, com certeza vai te guiar para que você entenda um pouco melhor qual que é o seu nível, né, de governança, onde você se enquadra, quais são as suas fragilidades, ou onde você tem que aprimorar, e quais são as suas fortalezas, onde você está ali garantindo uma certificação, né? Digamos assim. Eu acredito que a partir desse diagnóstico, quando você desenvolve, obviamente, esse plano de ação que você mencionou, Lucas, e, obviamente, também vai ser um plano de ação que vai envolver todos os níveis de colaboradores dentro de uma empresa, né? Que foi um ponto que você trouxe no início da nossa conversa. Sim, é evidente que a alta administração ela precisa estar comprada. Ela precisa acreditar nessa melhoria contínua e influenciar todas as pessoas chaves dentro da companhia. Então, estamos falando aqui de IBGC, né, porque estamos com o Lucas e o Tim aqui, mas existem outras ferramentas também no mercado que podem ajudar, né? O próprio Sebrae, ele é uma ótima iniciativa que ajuda a micro e pequenas empresas a evoluir os negócios. E eles vão passar por essa questão de governança também. Então, você preparar a sua casa e você tirar a vaidade também, né? Deixar ela de lado e entender que existem melhorias a serem feitas, isso vai impactar todos os níveis, né, hierárquicos de uma companhia. Isso vai influenciar e influencia até naquilo que o Lucas falou, né, de manter as boas pessoas dentro de casa, né, para que o negócio ele seja perene. E o IBGC ele também tem um papel muito importante presencialmente, né, próximo das empresas. Então, temos aqui em Brasília o capítulo Brasília, que se o Lucas e o Tim puderem falar um pouquinho sobre esse capítulo e os demais também, né? O capítulo Brasília do IBGC, né, na verdade, um grupo de associados, né, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, né, de Brasília, do Distrito Federal, que realiza iniciativas, né, destinadas a fortalecer a governança, a conhecer a governança, né? E aqui o capítulo, ele tem um comitê coordenador, né, composto por 5 membros ou indicados diretamente pelo IBGC de São Paulo ou eleitos pelos associados locais, né? No caso, o Lucas e eu fomos indicados pelo IBGC São Paulo para integrarmos o comitê coordenador, e eu fui depois indicado para ser o atual coordenador geral do capítulo, né? E temos também coordenadores estendidos, né? Um grupo maior de coordenadores que vai ajudar esse comitê coordenador, né? E nós temos, claro, um planejamento, né, anual, atrelado, claro, ao planejamento estratégico do IBGC nacional, e que também conversa com os planejamentos dos outros capítulos e núcleos regionais do IBGC, para realizar diversas iniciativas, né, para fortalecer a governança na localidade. Então, realizar eventos, né, ter interlocução com entidades similares, né, na localidade, né, convidar novos associados, né, para fazer parte desse grupo. Então, é uma atividade, né, dinâmica, e é importante comentar, né, que, na verdade, todos os membros, seja do comitê coordenador, seja os coordenadores estendidos, atuam voluntariamente, né? Nós não temos uma remuneração para desenvolver essas atividades, né? Nós fazemos isso porque acreditamos, claro, tanto no IBGC como principalmente na causa da governança, e achamos que vale a pena dedicar tempo, né, dedicar esforços para desenvolver isso na localidade. E o IBGC, ele se autodenomina um think tank, né? Um núcleo
de conhecimento, boas práticas, e a gente tem os capítulos justamente para trazer essa proximidade. Porque não adianta só discutir isso lá em São Paulo, né? Brasília não é o único capítulo, tem capítulos espalhados pelo Brasil todo, mas a gente faz a divulgação, né? A parte de conhecimento, cursos, encontros, mas a gente também faz a parte de network e benchmark. É isso que a gente favorece entre os associados do capítulo. Se você está querendo construir governança no seu negócio, às vezes é um caminho um pouco solitário, né? E agora, o que eu tenho que fazer? E a gente fica um pouco perdido no começo. Estando próximo dos capítulos do IBGC, você vai ter acesso a outras empresas que já estão, também acreditam na causa, também acreditam que trabalhar governança melhora o resultado para todos os mercados, para todos os stakeholders, né, as pessoas interessadas. E você vai poder fazer um benchmark, uma troca de ideias no evento, um conhecimento que a gente traz. A gente tem 5 grandes áreas que a gente trabalha, né? A gente tem a parte de estatais, terceiro setor, inovação, mercado de saúde e empresas familiares. Então, para todos esses públicos, estar perto, você vai poder, por exemplo, se eu sou uma empresa familiar, conversar com outras empresas familiares que já passaram ou estão passando pelo mesmo desafio, o mesmo momento que eu passei, e eu consigo me antecipar a essas práticas, já ver os erros, porque tem aquele ditado, né? Que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros, a pessoa sábia aprende com os erros dos outros, né? Então você consegue se antecipar e já sair na frente. Então é importante. E levando em consideração também que o ser humano ele é fruto do meio, né? A gente influencia o meio influencia a gente. Então você, com a sua organização, estando num meio de pessoas, gestores, empreendedores, que também pensam governança, também entendem a importância da governança para o resultado de longo prazo, perenidade adaptativa, você vai ter uma mentalidade sendo construída e consolidada com as pessoas dentro da sua organização. Porque você vai absorver por osmose de todo mundo que está em volta. Então, a melhor forma de um líder de uma organização fazer o caminho da governança é pelo exemplo. Porque isso passa por osmose. E o IBGC está aqui para favorecer, para ser um catalisador desse movimento. E um ponto, Lucas, que eu acho que a gente não comentou aqui, que é importante frisar, é que o IBGC não olha só para as organizações, para as entidades, para as empresas, mas olha também para os indivíduos, né? Para os indivíduos que integram, né, os conselhos de administração, os comitês de auditoria, né, os indivíduos que são, né, os responsáveis pela governança dentro das suas instituições, né, que a gente chama no IBGC de governance officers, né, dos profissionais da governança nas empresas. E o IBGC também tem certificações para esses profissionais, né? Então o IBGC faz certificação de membros de conselho de administração, membros de conselho fiscal, membros de comitês de auditoria e também para os governance officers, né, os profissionais de governança. Membros de família empresária também, né? Isso, exatamente. Muito legal vocês olharem para essas particularidades, né? Porque a gente não vê a governança corporativa como uma caixinha pronta. É aquela questão que você falou, Lucas. É uma construção e que vai depender do seu porte, da sua estrutura, do seu nível de conhecimento, etc. Então, parabéns para vocês. Eu acho riquíssimo o trabalho do IBGC e vejo até também como uma oportunidade, um local de oportunidade de negócio. Se eu tenho uma governança corporativa robusta na minha empresa, eu não quero um parceiro que não leva isso a sério, né? Então, eu vejo que esses momentos também de interação dentro do IBGC é um local rico ali de fomento de novas parcerias e novos negócios. Eu acho fantástico. Não é à toa que é uma organização que está aí viva desde 1995, né? Ganhando a cada ano mais corpo, mais solidez, mais confiança, não é? Então, muito obrigada, Tim, muito obrigada, Lucas, por estarem aqui representando o IBGC, por enriquecerem o nosso debate, a nossa conversa, né? Obrigada, Raíssa. Obrigada, Raquel, também, por representarem o Grupo WIS sempre maravilhosamente bem. Nós chegamos ao fim do nosso BetaCast e eu não posso deixar de agradecer também a você que está aí nos assistindo ou apenas nos ouvindo. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido enriquecedor, que você consiga tirar informações proveitosas para contribuir com a sua empresa, seja você proprietário ou colaborador. E ficamos por aqui. Até o próximo BetaCast. Muito obrigada.